O Quatizinho Curioso. Quando ouviram o barulho das tropas descendo a estrada estreita que margeava o paredão, o grande grupo, com cerca de 26 quatis, subiu rapidamente nas arvoretas vestidas com as barbas de velho. O filhote Tupi, o mais novinho do bando, se enfiou em uma toca na raiz de uma árvore maior e ficou observando aquele amontoado de mulas que vinham trazendo no lombo um tipo de mala de couro, que ele ouviu chamarem de bruaca. Tinha uma bruaca de cada lado da barriga dos animais. Estas sacolejavam com um molejo que as mulas faziam para descer a estrada íngreme. A bagagem estava lotada com grandes queijos amarelos e fartos pedaços de carne com uma textura seca, o charque, que vinham salpicados com grãos de sal e envoltos num papel grosso e marrom. Tupi notou que os 6 homens reuniram os bichos logo abaixo, num local plano próximo de um dos 3 grandes galpões que havia ali, onde ele já tinha visto outros grupos que guiavam bois e porcos prenderem seus animais. Já era final da tarde e ele imaginou que iriam parar para descansar e seguiriam viagem no dia seguinte. Aquele era um lugar necessário, principalmente para quem estava subindo, diferentemente desta tropa que vinha do topo das montanhas em direção ao mar. Os viajantes que buscavam os campos de cima da serra deviam parar num lugar seguro antes da subida, pois era muito arriscado percorrer aquele trecho durante a noite, sem visão do que tinham pela frente. Muitos animais e até pessoas já tinham caído no precipício. Curioso que só, Tupi decidiu acompanhar na espreita a comitiva se organizar para a parada noturna. Um moço baixinho amarrou algumas mulas, provavelmente as mais ariscas, em um cavalete preparado para esta função. O bichinho reparou na vestimenta do rapaz. Calças largas, botas pretas até um pouco abaixo do joelho, com um lenço vermelho reluzente amarrado ao redor do pescoço e um grande chapéu preto protegendo o rosto redondo e suado. Era esse o estilo das roupas daquele pessoal. Devia ser mais fácil de montar com aquele tipo de veste, pensou o Quatizinho, mas teve seus pensamentos interrompidos por uma fagulha um pouco acima de onde estava. Era o líder do grupo, um homem alto que os outros chamavam de Silião Palheta, que tentava ajeitar o fogo para preparar o jantar. Tupi sabia o que era o fogo, porque sua mamãe já o tinha explicado, e ele havia visto algumas vezes os tropeiros, como eram chamados aqueles homens que viviam a descer e subir a serra, usar o calor para preparar o seu alimento. Quando o cheiro do revirado, que era uma mistura de arroz, feijão e carne, começou a exalar pelo descampado, Tupi resolveu chegar mais perto para sentir melhor aquele odor delicioso e, quem sabe, conseguir algumas sobras. O bichinho começou a prestar atenção na conversa dos homens que estavam ao redor das chamas. Silião Palheta ordenou, enquanto ajeitava a brasa com o ferrão que usava para organizar as tropas. Justino, pegue essas pedras e coloque aqui junto da lenha. Quero fazer um teste. O rapaz, que parecia ser o mais novo do bando, pegou 4 pedras um pouco maiores que laranjas e as jogou no fogo, seguindo a ordem do chefe. Assim que tocaram a brasa ardente, as pedras começaram a trepidar e se acenderam. Ao ver aquilo, o grupo e o pequeno Quati, que observava tudo às escondidas, arregalaram os olhos. Um sujeito magrelo e baixinho, com bigode fininho logo acima do lábio, disse contrariado: Isso é bruxaria! Nunca vi pedra pegar fogo! Silião interrompeu com indignação. Que bruxaria o que, homem? Isso aí é carvão. Justino, o que tinha trazido as pedras, retrucou, retirando o chapéu de aba larga e olhando nos olhos de Silião. Mas não tem fornos por perto. Como pode ter carvão? Justino se referia às casinhas de barro, onde a madeira era queimada e se transformava em carvão vegetal. Então, Silião explicou com paciência. Esse não é carvão feito de lenha, é carvão de pedra. Ouvi dizer que mais ou menos a uns 10 quilômetros daqui, outro pessoal que vinha levando uma tropa de porcos encontrou essas pedras e usaram para colocar as panelas em cima. Quando colocaram fogo, elas queimaram junto com a lenha. Igualzinho aconteceu agora. Estão todos falando que é carvão. E parece que vai vir uma gente do estrangeiro para ver o material. Depois da palestra do tropeiro, Tupi pensou com seus botões que estava ficando entendido nessas coisas de gente e achou engraçado que até agora nenhum humano tinha notado sua presença, ali, tão pertinho. O animalzinho esperou o grupo terminar sua janta e se ajeitar para dormir embaixo do grande galpão.
Assim que todos se recolheram, ele foi sedento pegar as sobras em cima de uma mesa improvisada com uma tábua que se equilibrava sobre duas grandes pedras. No lugar onde ele morava, sempre havia muita comida na mata, como pinhão, frutas e insetos. Mas ele gostava mesmo era quando vinham os tropeiros e ele podia mudar sua dieta e comer coisas diferentes. Às vezes até achava um líquido forte e doce que restava nos copos e ficava tontinho depois de beber. Após se fartar com as cascas de queijo e os restos de gordura, Tupi resolveu se deitar e dormir escondido numa toca sobre a raiz de uma grande árvore. O bichinho estava com a barriga tão cheia que sonhou com a vez em que seus companheiros de bando quase foram pegos mexendo nas bagagens dos tropeiros, abarrotadas de um tipo de areia branca que poderia não possuir gosto algum, ser doce e até gostoso de comer, ou ter um gosto ruim ao ponto de dar vontade de tomar água. Mal sabiam os pobrezinhos que aquilo não passava de farinha de mandioca, açúcar e sal, que vinham das terras de perto do mar para abastecer o povo de cima da serra. Junto com aquela mercadoria, os tropeiros traziam tecidos e calçados que eram puxados de dentro das bruacas pelos coatis travessos para virarem ninhos e brinquedos nas mãos dos pequeninos. O sono pesado de Tupi foi interrompido pelo barulho do cincerro da mula madrinheira, aquela que vinha na frente, guiando as tropas. O papai de Tupi já tinha lhe contado que essa mula especial chegava a conduzir até 100 bois desde as cidades de Viamão e Vacaria e depois de descer a serra viajavam até um lugar chamado Sorocaba. Estava na hora dos tropeiros seguirem viagem. Ainda um pouco sonolento, mas ciente de que estava num local seguro e fora da vista de seus visitantes, o animalzinho pensou em como deveria ser emocionante a vida dos tropeiros, que tinham seus dias preenchidos com muita aventura ao conhecer perigos e belezas incríveis, como aquela trilha que percorria o desfiladeiro que era o seu lar. Mas também refletiu sobre a alegria de morar nesse lugar mágico e agradeceu por seu bando e pelo nascer do sol surgindo no vale logo abaixo.